Bem-vindos ao Diálogo na Dança, Aqui a gente dança e dialoga com os absurdos. para você não cair em ciladas. E o tema de hoje é descanso. E já para começar esse descanso, até uma lapela nossa resolveu descansar. Mas por que a gente resolveu falar sobre descanso também, né? Para além de estarmos tentando descansar. Recebemos um comentário em um vídeo nosso sobre esse assunto, que vai estar Em algum em algum lugar desta tela, que era sobre descanso, sobre essa cultura de que bailarino não pode descansar. E já que entramos de férias, a gente achou que seria bem interessante falar desse assunto aqui na praia. Acho que a gente vem de uma cultura que impõe muito o desempenho, né? Então você tem que estar sempre fazendo aula, você tem que estar sempre se preparando, sempre se fortalecendo, mas muitas vezes a gente esquece que descansar também é treinar. E a gente acaba negligenciando esse descanso mesmo, que pode ser só um descanso, ficar aí sem fazer nada, ou pode ser um outro tipo de descanso. Às vezes descansar pode ser fazer uma outra atividade diferente daquela que você trabalha pelo desempenho, trabalha pela evolução. Não necessariamente ficar deitada dormindo, que também é um descanso, também é super válido. E acho que talvez um problema mais profundo é a gente conseguir mudar a nossa cabeça e entender qual tipo de descanso a gente está precisando. E também acho que mais importante que isso é parar de se sentir culpado em descansar ou achar que você está atrasado porque está descansando. E esse pensamento de desempenho leva a gente, principalmente a gente que trabalha com o corpo, a 1 milhão de problemas físicos e mentais. E aí a coisa vai ficando cada vez mais séria. E falando em problemas físicos e mentais, a gente sempre lembra das lesões, né? As lesões, sejam ósseas ou musculares, mas a gente sempre acaba esquecendo de um esgotamento que é mental, né? Um burnout, por exemplo. Então, a gente acho que acaba deixando muito de lado o descansar a mente também, né? Tem uma coisa que a gente pensa muito aqui entre eu e Sofia, mas que a gente sabe que tem outras pessoas que pensam diferente e tá tudo bem pensar isso diferente, mas é que com a nossa trajetória, a gente talvez tenha uns argumentos para sustentar esse nosso pensamento. O bailarino, ele não é um atleta. Aliás, ele é também, mas ele não é só isso. Até mesmo um atleta que é um atleta fora da arte, que é aí que vem a nossa divergência em relação a outras pessoas, se a gente começar a colocar o bailarino só nesse lugar de atleta, ele vai deixar de ser artista e vai virar um executor. Um atleta fora da arte, uma ginasta, uma judoca, uma nadadora profissional, eles também usam cabeça e corpo o tempo inteiro. Então, uma coisa que não faz muito sentido a gente querer deslocar é a mente do físico. Então, as duas coisas têm que estar descansando na pausa, ou descansando na pausa ativa, ou descansando dormindo. Não precisa nem ser as férias de fato, que são os nossos descansos longos, né? Acho importante falar sobre essa questão de dormir, né? Porque me parece que, não sei vocês, né? Mas vou falar de uma experiência própria. Eu tenho tido dificuldade para dormir. E eu acredito muito que é pelo sistema que a gente vive, né? Total de cobrança, de um alto desempenho. E aí eu falo numa questão mais de sociedade mesmo, né? A sociedade do desempenho, onde a gente mesmo acaba virando nossos próprios algozes. Então, a questão de dormir bem, na verdade, ela é um fator individual, né? Não adianta também, acho que a gente vir com uma regrinha fechada de durma 8 horas por dia e tarará, tarará, sendo que às vezes você vai dormir essas 8 horas picadas e não vai conseguir descansar nada. Então, eu acho que se conhecer também e regular esse sono para uma forma que seja boa para você é um fator muito importante. E também sobre essa diferença entre atletas e bailarinos, né, que acabam entrando nessa questão de alto desempenho.
Acredito que uma das coisas que gastam, assim, mentalmente bastante é o fato da interpretação. Então, o bailarino, ele precisa interpretar algum papel, ele, né, enfim, a gente está falando de uma linguagem, então ela precisa comunicar algo. É diferente do esporte justamente por isso, que não tem esse caráter mais artístico. Então, essa questão de dramaturgia, de personagem, também é um estudo, né, ou pelo menos deveria ser um estudo para todo mundo, também geram um despendimento de energia. Pensando que você vai interpretar um papel, você tem que estar. Você vai interpretar uma Gisele. Você Ai, tem. não, pega outro. Não, pega outro. Você vai interpretar Lafille. Lafille. Svanilda. Pega uma Svanilda. Svanilda, ela é um bom... Você vai interpretar uma Mercedes de Don Quixote. Pensando nisso, você não adianta só você ter a técnica lá posta, linda e maravilhosa, se você não carregar o personagem junto com você. Porque se você tem a técnica, e vamos pensar assim, a gente tem a técnica pronta. Se você tira a música e tira o personagem, você tem uma sequência de aula. Então, basicamente, você precisa de todas essas outras características para sustentar esse personagem. Eu acho que por isso que tira-se um pouco essa questão de o bailarino ser um atleta. Ele é também um atleta, mas ele ainda assim deveria, pelo menos, né, ser um artista também. Outra coisa que você tinha falado antes de entrar nessa seara, que era sobre o sono, que eu lembrei de uma coisa que é muito importante, que às vezes a quantidade de horas não determina que você dorme bem, mas sim a qualidade do seu sono, né? O quanto você descansa nas horas que você dorme. É importante a gente observar se tá rolando. Porque dormir é um fato, é uma atividade ali fisiológica diária, né? Pelo menos deveria ser para todo mundo poder dormir. Então, acho que esses pequenos detalhes da própria rotina, eles olhados com cuidado e tendo o exato respeito que deveria ter, eles já promovem muita qualidade para esse corpo que é atleta, é artista. E é um pensante para além da técnica, né? Porque é aquilo que você falou. Não dá para ser só executor de passo. E aí, para você executar passo, você tem que ter um domínio de técnica para gastar menos cérebro. Porque quando a gente domina a técnica, a gente tem um pouco mais de autonomia e um pouco mais de feeling para ativar as coisas sem tanto raciocínio. E para você estar nesse lugar com todos esses pilares equilibrados, esses pilares importantes equilibrados, você precisa, dentre as suas horas enormes de ensaios e treinos e aula, descansar. O descanso parece que ele vem como um lugar muito óbvio, né? Dizer assim, você precisa descansar. A gente sabe disso. Mas no fundo a gente acaba não sabendo dos fatores benéficos de se descansar, né? Que seria uma assimilação do que você aprendeu. Então, quando você, sei lá, aprende uma coreografia nova, você precisa desse tempo de sono para assimilar isso, para que isso fique na sua cabeça, senão no outro dia você vai ensaiar e não vai lembrar nada, basicamente, né? Quando a gente faz exercícios de força ou de resistência também, em relação ao treinamento, tem algumas mudanças que acontecem nos músculos, algumas pequenas, vamos falar assim, lesões ou fissuras, e que para você fazer com que esse músculo volte de uma forma mais forte, mais resistente, ele precisa também descansar. Tô falando de uma forma bem leiga, mas eu acho que fica de forma mais fácil, assim, de entendimento mesmo. Se até o músculo, não que ele seja algo pequeno, precisa de descanso para se recuperar, meu amor, imagina você Inteira. que tem que lidar com todo o rolê de músculo, osso, mente, rotina, capitalismo, não. Quanto mais cedo a gente dissolver essa ideia de que descansar é um ato culposo, de que descansar é coisa de gente à toa, descansar é pecado, enfim, descansar será que você fala? Que descansar é coisa de gente que não tem compromisso com a vida. E isso são coisas, para além da dança, que vêm de uma cultura sistêmica. E aqui, se a gente for destrinchar esse assunto, a gente vai entrar em toda uma seara política, sistêmica, e acho que não é o foco agora, pode ser para um próximo vídeo. Se você acha que esse tipo de assunto seria interessante a gente trazer para o canal, comenta aqui embaixo.
Inclusive, já curte esse vídeo, já encaminha para alguém. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho, que está tendo vídeo toda sexta-feira aqui no canal. E em breve, talvez 2 vezes na semana, se o nosso cronograma permitir. Essa questão do descanso, ela é muito individual, e aí eu acho que a gente precisava começar a se autoconhecer mais. Parece baboseira, mas vocês vão entender por que eu tô falando isso. Mas se autoconhecer no sentido de que qualidade é melhor do que quantidade. Então, eu vou trazer essa questão do descanso, das horas de sono, que seja, para um lugar de horas de aula, por exemplo. Na minha opinião, não adianta você se matar em 5 horas de aula de balé clássico e tarará, 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 se elas não forem feitas com consciência. Então, às vezes é melhor você fazer 1 hora e meia, 2 horas de balé, que seja com consciência, que esteja com qualidade, do que tudo isso cansando musculatura e enfim, né? Sem essa consciência plena para o movimento no momento que ele está acontecendo. Então eu acho que isso é muito importante. Mas isso também não é uma receita de bolo, que dá pra gente falar assim, faça 2 horas, você... Não, isso você vai ter que saber junto com você mesma, para conseguir dosar isso. Ou contratar um treinamento personalizado de alguém que entenda isso, né? No caso, profissionais de educação física. Se você for fazer um treinamento extra curricular, né? Extra balé, extra tudo, contrate um profissional de educação física. O que eu acho também muito interessante é que falar na própria educação física, os próprios treinos de hipertrofia ou não, né? Eles possuem as pausas nas planilhas. Sempre tem um day off. Tipo, se uma ciência, uma área que estuda a mecânica e o desenvolvimento do corpo nesse nível fala que você tem que descansar, por que diacho? Alguém da dança acha que tem que entrar na sua cabeça e falar, bailarino não descansa. Gente, não. Quer aumentar a sua longevidade na dança? Quer aumentar o seu tempo de profissional saudável? Respeita seu corpo. E respeitar seu corpo não é, eu vou fazer 2 vezes na semana e tá lindo. Não, se você quer um caminho profissional, a gente sabe que tem dedicação, a gente sabe que tem horas de estudo, anos de estudo, uma vida de estudo, porque a gente nunca para de estudar. Mas entenda que não é uma reta para cima num gráfico, é muito mais um batimento cardíaco. É muito mais, hora tô intensa, hora tô descansando. Isso, enfim, a gente podia trazer até um profissional para falar sobre essas oscilações, porque quando a gente entra no âmbito de um corpo que é regulado por hormônios femininos, onde também possui um ciclo menstrual ali, principalmente esses corpos que possuem um ciclo menstrual, isso atrapalha em muitas coisas, porque a gente fica muito fraca, tem época que a gente fica muito fraca, tem época que a gente fica super disposta e não dá para tirar isso da conta, não dá para ignorar essas coisas, né? A gente tem que saber trabalhar com o nosso corpo num determinado estado que ele tá, porque é o que a gente tem para aquela hora. Uma moto. É isso, não vai gravar em estúdio, vai gravar céu aberto, vai dar bom. A gente está falando muito sobre bailarino aqui, né? Sobre o artista, sobre essa questão do cansaço, da exaustão. Mas tem outras funções que a gente também desempenha, para além de intérpretes. Se você não viu, a gente vai deixar um card aqui para você ver o nosso vídeo sobre acúmulo de função, que é sobre isso também. Então, além de intérpretes, também somos professoras. E nessa questão do professor, da pessoa que ensina, quem não é, né, às vezes tem uma visão de fora de que é só entrar em sala de aula e ensinar. E não é bem assim. Antes de começar a ensinar, tem muito estudo, tem toda a vivência da pessoa, e aí tem a preparação das aulas. Então, tem um despendimento de energia, vamos colocar assim, um despendimento de energia para programar essa aula. Você programa a aula, você executa a aula, e aí você já tem que pensar na próxima aula, para que tudo faça sentido, para que as
as aulas elas não fiquem soltas e jogadas sem um objetivo bem definido. Por isso que precisa estudar para falar sobre objetivo de aula também. Pensando nisso, professores, vocês também precisam de descanso, porque senão depois, gente, a cabeça para de funcionar. A cabeça para, o corpo vai parando também, a gente exaure muito rápido e fazer outras atividades é muito importante. Muitas vezes os professores, quando assumem esse papel, eles param de fazer aulas. Eu acho que fazer aula na carreira de professor é um combustível para ele se manter muscularmente, se manter saudável e para a cabeça. E é isso, como vocês podem ver, a nossa segunda lapela também pediu descanso. Então, para encerrar esse vídeo, a gente resolveu continuar daqui, num outro dia, com as lapelas carregadas. Então, para você que é professor ou que quer seguir carreira, aproveite para descansar também, para ter uma longevidade melhor. E se você acha que tem alguém que precisa ver esse vídeo, que precisa descansar, que precisa desse empurrãozinho para olhar para si mesmo, envia para essa pessoa, compartilha. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho, que vão ter mais vídeos. Um beijo para vocês, seguimos descansando por aqui, mas retornamos em breve. É isso, gente. Descansem sem culpa. Beijos!